Polícia Federal prende coronel, capitão, tenente-major em nova fase da Operação Lesa Pátria. Petrobras anuncia a redução de quase 9% no preço do diesel para as distribuidoras. E você vai ver também. FAB anuncia a reabertura parcial do espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami, em Roraima, para a saída dos garimpeiros. Número de mortos em terremoto na Turquia e na Síria passa de 5.000. E comunidade internacional se junta para ajudar os países. Franceses voltam às ruas em terceiro dia de greve contra a reforma da Previdência. E trazemos novidade do mundo da tecnologia. ChatGPT ganha rival criado pelo Google, o Bard. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty, com esse solzão aqui atrás da gente, não é? Daqui a pouco ela traz a previsão do tempo. Mas antes, vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa terça-feira. Em nova fase de Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal prendeu o coronel, capitão, tenente-major do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal expediu um total de 10 mandados judiciais. A Polícia Federal realiza a quinta fase da Operação Lesa Pátria, que tem como alvo os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro na sede dos três poderes em Brasília. Entre os alvos estão policiais militares do Distrito Federal que não cumpriram ordens de comando durante os ataques ao patrimônio público. A Corregedoria da Corporação decidiu acompanhar a movimentação. Nesta fase da ação policial, são cumpridos 10 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, sendo 3 de prisão temporária, 1 de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão. O alvo do mandado de prisão preventiva é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que no dia 8 de janeiro era chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do DF. A PF também cumpre um mandado de busca e apreensão contra Barreto. De acordo com o balanço da PF, nas fases anteriores da Lesa Pátria, 16 pessoas foram presas e foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão. Os investigados são acusados dos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, destruição de bem especialmente protegido, entre outros. E a Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal do DF o aumento do valor do bloqueio de bens dos presos por ataques às sedes dos três poderes. De acordo com a solicitação, os atuais 18 milhões e meio de reais bloqueados aumentariam para 20 milhões e 700 mil reais. A Petrobras anunciou hoje a redução de 40 centavos no preço do diesel para as distribuidoras. O valor nas refinarias deve cair para R$ 4,10 por litro a partir de quarta-feira, a partir de amanhã. O preço médio do litro do diesel A vendido às distribuidoras vai ser reduzido em 40 centavos. O anúncio foi feito pela Petrobras e começa a ser aplicado a partir de quarta-feira nas refinarias. De acordo com a estatal, o valor do litro do combustível passa de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro. A petroleira destacou ainda que, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel a 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor deve ser em média de R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba. Segundo a Petrobras, essa redução tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da petroleira com os mercados nacional e internacional. E depois da formação dos blocos, o Congresso se prepara para definir as comissões e os seus presidentes. Os líderes trabalham para finalizar os acordos sobre os partidos em nome das comissões permanentes. No Senado, a previsão é de definição já na reunião de líderes, nesta terça-feira. Passadas a posse e eleição da mesa diretora, começa agora no Congresso a corrida pelas comissões permanentes. Com o início da legislatura, é preciso fazer novas indicações para presidentes e vices de todas as comissões.
Mas antes é necessário calcular a distribuição das vagas com base no tamanho das bancadas ou dos blocos partidários. No Senado, são 14 comissões permanentes. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é uma das mais cobiçadas. O maior bloco, com 31 senadores, deve ter a prioridade na escolha. O segundo bloco tem 28 senadores. Na Câmara, são 25 comissões permanentes, também na mesma situação. Por enquanto, o que se tem é uma definição com relação à Comissão de Orçamento, que é mista, ou seja, composta por deputados e senadores, sendo 30 deputados e 10 senadores, 40 membros titulares no total. O presidente desta vez vai ser um senador e um deputado deve ser o relator do projeto de lei orçamentária de 2024. A divisão das vagas deve ser publicada no final de fevereiro. E os líderes têm até 7 de março para fazer as indicações. Com isso, o início efetivo dos trabalhos deve começar somente após essas definições. E a Força Aérea Brasileira anunciou a reabertura parcial do espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami, em Roraima. Até a próxima segunda-feira, então, fica permitida a saída coordenada e espontânea de garimpeiros que atuam ilegalmente na região. Segundo a Força Aérea Brasileira, foram criados 3 corredores aéreos. As aeronaves só podem voar dentro dos limites estabelecidos na Zona de Identificação de Defesa Aérea, que começou a vigorar no início da semana passada, após a edição de um novo decreto presidencial. Os setores de inteligência do governo federal e o próprio movimento indígena identificaram a fuga de garimpeiros da terra indígena nos últimos dias, por terra e pelos rios. Mas como a principal forma de acesso ao território é por via aérea, a reabertura para os voos deve acelerar a saída dos invasores. Os garimpeiros comemoraram a reabertura do espaço aéreo na área Yanomami, que vai facilitar uma resolução da crise, reduzindo a possibilidade de conflitos. O descumprimento das regras envolve a adoção de medidas de policiamento do espaço aéreo, que vão desde a identificação da aeronave, pedidos de mudança de rota e pouso obrigatório, até os tiros de advertência, que são disparos com a finalidade de provocar danos e impedir o prosseguimento do voo da aeronave transgressora. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta segunda-feira que vai ter reforço das forças federais para a retirada de garimpeiros ilegais, com a destruição de equipamentos e prisões em flagrante. As ações vão ser realizadas pela Polícia Federal, Força Nacional e Forças Armadas, na busca dos financiadores, donos e quem faz a lavagem do garimpo ilegal. Os pais de crianças e adolescentes que pretendem viajar para o exterior já contam com um serviço de autorização pela internet. Para conseguir o documento, é necessário que os pais ou responsáveis interessados passem por uma videoconferência. Os cartórios de notas aqui do Brasil já começaram a emitir autorizações pela internet para que crianças e adolescentes possam fazer viagens internacionais. Os pedidos são feitos pela plataforma e-Notariado. O serviço atende pais e responsáveis por menores de idade que pretendem viajar de avião para o exterior sozinhos ou acompanhados por apenas um dos responsáveis. Para conseguir a autorização eletrônica de viagem, os interessados devem passar por um reconhecimento de firma por videoconferência. Em seguida, os pais recebem um documento digital para validação no guichê da companhia aérea, que pode ser feito por meio da leitura de um QR Code no celular ou em um papel. A medida também evita a perda de documentos impressos durante a viagem. Para solicitar a AEV, que é a Autorização Eletrônica de Viagem Internacional, basta acessar a plataforma. No ambiente digital, a pessoa deve abrir um pedido na área Cidadão e preencher com as informações necessárias. A partir do requerimento, os pais podem escolher se preferem emitir o documento digital de forma presencial ou totalmente remota, por meio de videoconferência. Para a emissão online, os interessados devem ter certificado digital ou notariado, que também pode ser emitido gratuitamente e online pelos cartórios. Uma vez realizada, a AEV tem validade pré-determinada e pode ser acessada a qualquer momento e de qualquer lugar do mundo pelo site.
E mudando de assunto, o tempo seco na região sul fez a metade das cidades gaúchas decretar estado de emergência. Já no Nordeste, as chuvas castigam o Grande Recife. 250 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul já decretaram estado de emergência por conta da estiagem. Isso representa 50,3% das cidades gaúchas. O governo gaúcho já homologou 110 pedidos e esse número deve aumentar, já que a previsão de falta de chuva permanece durante todo o mês de fevereiro. No interior do estado, o quadro é ainda pior e sem previsão de chuva. O pasto secou e o gado morre de sede e de fome. A seca atinge a produção leiteira, a pesca e nas lavouras o prejuízo da safra de verão já chegou a 6 bilhões de reais. A produção da soja caiu 25% e a previsão é que a safra de milho tenha maior queda, chegando a um prejuízo de quase 70%. Outro problema que surge com a seca é o risco de incêndios na vegetação, que entre dezembro e janeiro registrou aumento de 73% no número de queimadas. Já no Nordeste, a forte chuva que atingiu o Grande Recife causou alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. Uma barreira deslizou sobre 2 casas em Olinda e deixou ao menos 5 feridos. No episódio foi registrada a primeira morte provocada pelas chuvas em 2023 em Pernambuco, de um jovem de 19 anos. Segundo a Defesa Civil do Recife, em apenas 6 horas foram registrados quase 78 milímetros de chuva, o equivalente a mais de 60% do total previsto para o mês, que é de 122 milímetros. E antes do intervalo, a gente atualiza a previsão do tempo para esta tarde. Boa parte do Nordeste não deve registrar chuva na tarde de hoje. Muito pelo contrário, o calor deve predominar durante toda essa terça-feira. Já que no Sudeste, as chuvas não devem dar trégua. Vamos juntos conferir como está o tempo nesse momento em algumas cidades? Essas são imagens de Recife, capital de Pernambuco. Por lá, a tarde segue firme e ensolarada. Algumas nuvens carregadas podem até aparecer, provocando chuva em áreas isoladas, mas sem possibilidade de temporais. Recife registra nesse momento 29 graus. Agora vamos para Vitória, no Espírito Santo. O tempo também segue firme e a cidade registra agora 32 graus. Podemos ver céu limpo, quase sem nuvens, mas ao longo da tarde o tempo deve mudar um pouquinho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de chuva forte para a região ainda hoje. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. Essas são imagens ao vivo da região central da capital paulista. Por enquanto, o tempo segue firme, mas tem previsão de chuva ainda hoje em alguns pontos isolados da cidade. Como você vê na sua tela, está bem nublado. De volta comigo? E está abafado também por aqui. A cidade registra nesse momento 26 graus. Dani? E veja a seguir, número de mortos em terremoto na Turquia e na Síria passa de 5 mil. E comunidade internacional se junta para ajudar os países. Trazemos também uma novidade do mundo da tecnologia. ChatGPT ganha rival criado pelo Google. Nós voltamos já, não perca! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h18 aí pelo horário de Brasília. E voltamos com destaques internacionais. Os terremotos devastadores que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria na segunda-feira deixaram pelo menos 5 mil mortos, sendo mais de 3 mil turcos. Também há mais de 20 mil feridos, não é, Paty? Isso mesmo, Dani. Em meio ao inverno rigoroso, os atingidos pela tragédia aguardam informações sobre parentes desaparecidos e buscam refúgio em locais que não foram afetados. Vamos ver. Em um cenário desolador, as equipes de ajuda internacional começam a chegar à região nesta terça-feira. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 23 milhões de pessoas podem estar expostas às consequências dos tremores. Enquanto as buscas seguem, afetados pela tragédia aguardam ansiosamente por notícias sobre parentes desaparecidos. Como posso ter apetite quando meus filhos estão passando fome debaixo dos escombros? Eles estão famintos agora.
Com temperaturas muito baixas durante o rigoroso inverno, centenas de afetados buscaram refúgio em estabelecimentos que não foram destruídos. Este convento, na cidade histórica de Alepo, na Síria, recebe mais de 700 desabrigados. A instituição fornece 3 refeições diárias e adaptou as salas de aula para que as pessoas pudessem dormir. Quando acordei, o terremoto começou a se intensificar mais e mais e o prédio começou a se mexer. As pessoas saíram de suas casas e nós decidimos vir a este convento que fica em uma área remota e distante dos prédios altos. Nós vimos pessoas nas ruas em condições deploráveis. فنزلنا لقينا كل العالم بالشارع اللي طالع مع اولاده حاله يرثى لها. Os 2 terremotos de mais de 7 graus de magnitude também trouxeram problemas para o comércio. Muitos estabelecimentos não abriram as portas após a tragédia. A loja está uma bagunça, nossos materiais estão arruinados, as janelas foram quebradas. É por isso que eu tenho que esperar aqui na frente da loja. Também nesta terça-feira, a Embaixada de Gana na Turquia confirmou que o jogador de futebol Christian Atsu, que já defendeu clubes como Newcastle e Chelsea, foi encontrado com vida. Equipes de resgate retiraram o atacante, atualmente no Hatayspor, dos escombros de um prédio que desabou em Hatay, província turca que fica próxima ao epicentro dos tremores. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decretou estado de emergência por um período de 3 meses nas 10 províncias do sudeste do país afetadas pelos terremotos. Diversas equipes internacionais começaram a desembarcar no Chile para ajudar no combate aos incêndios devastadores que castigam o centro-sul do país. As chamas já deixaram quase 30 mortos, além de milhares de feridos e de desabrigados. A ajuda internacional começou a chegar ao Chile. Os primeiros brigadistas e especialistas estrangeiros desembarcaram entre domingo e segunda na região centro-sul do país, que é atingida por incêndios devastadores. Os Estados Unidos enviaram o Ten Tanker, avião com a maior cisterna do mundo, que pode armazenar 36 mil litros. A Espanha mandou uma aeronave com 50 pessoas, incluindo 6 especialistas em incêndios florestais. A Argentina realizou o envio de 10 brigadistas e de 5 caminhões equipados para combater as chamas. Uma equipe mexicana de 150 profissionais também já desembarcou no Chile. Os incêndios, que ganharam força desde quinta-feira passada, já deixaram quase 30 mortos, mais de 1.200 feridos e cerca de 3 mil desabrigados. Estamos del centro de acopio, tratando de abastecer a toda a comunidade acá. Estamos diretamente do centro de apoio tratando de abastecer toda a comunidade local com água e com os insumos mais básicos para uma pessoa. Isso comove a todos, principalmente a mim, que nasci e fui criada nessa região. Me dá muita pena de ver tudo isso transformado em cinzas. E de verdade é muita pena de ver tudo isto que se convertiu em ceniza. De acordo com as autoridades, 280 incêndios seguiam ativos até segunda-feira. 69 deles eram combatidos por bombeiros. O verão chileno registra temperaturas recordes e regiões da pré-cordilheira sofrem com calor acima dos 40 graus. E a França enfrenta nesta terça-feira mais um dia de protestos convocados pelos sindicatos contra a reforma da Previdência no país. Pesquisas apontam que 2 em cada 3 franceses são contrários ao aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2023 e ao aumento de 42 para 43 anos do tempo de contribuição para obter o direito de receber a pensão completa. Apoiados pela rejeição popular, os sindicatos lideram uma ofensiva com greves e protestos pacíficos que resultam nos maiores movimentos de protestos em décadas. A terceira jornada de greve geral nesta terça tem o serviço de trens e os transportes públicos de Paris prejudicados, mas com menos intensidade do que nas 2 paralisações anteriores, além de 20% dos voos cancelados no aeroporto de Orly. A continuidade do apoio e da mobilização é crucial para os sindicatos. Autoridades calculam que as passeatas devem reunir cerca de 1 milhão de pessoas. Os apelos não foram ouvidos até agora no parlamento. Na segunda, no primeiro dia de debates entre os deputados, 292 votaram contra e 243 a favor de uma moção da esquerda que pedia a retirada da reforma. A proposta é uma promessa de campanha de Macron, mas analistas consideram que a reeleição em 2022 foi motivada em grande parte pelo desejo dos eleitores de evitar a vitória da rival no segundo turno, a extremista Marine Le Pen. Com os debates iniciados, a oposição tem pouco tempo para reverter o projeto. E a Coreia do Norte afirmou que vai intensificar os seus exercícios militares como forma de preparação para uma guerra.
Esse novo anúncio acontece em meio ao fortalecimento da aliança entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, os seus principais rivais. A agência oficial de notícias norte-coreana, KCNA, afirmou que a agenda foi dominada pelo tema da expansão e intensificação constante da operação e das manobras de combate para aperfeiçoar de maneira estrita a preparação para a guerra. Imagens de satélites comerciais indicam que há grandes preparativos para um desfile em Pyongyang antes de diversos feriados neste mês. A Coreia do Norte celebra na quarta-feira o aniversário de fundação das Forças Armadas e o Dia da Estrela Brilhante em 16 de fevereiro, quando é comemorado o nascimento de Kim Jong-il, filho do fundador do país e pai de Kim Jong-un. Seul e Washington reforçaram os exercícios militares conjuntos, o que enfureceu Pyongyang, que considera as manobras um treinamento para uma invasão. O Ministério Norte-Coreano das Relações Exteriores afirmou que a intensificação dos exercícios militares conjuntos cruzou uma linha vermelha extrema. Kim Jong-un propôs recentemente um aumento exponencial do arsenal nuclear do país, com a produção em larga escala de armas nucleares táticas e o desenvolvimento de mísseis para contra-ataques nucleares. E o mundo se dirige com os olhos bem abertos para uma guerra mais ampla diante dos crescentes riscos de escalada na Ucrânia. O alerta foi feito pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A invasão russa da Ucrânia está causando um sofrimento incalculável ao povo ucraniano, com profundas implicações globais. As perspectivas de paz continuam diminuindo, as chances de uma nova escalada e derramamento de sangue continuam crescendo. Temo que o mundo não esteja caminhando como um sonâmbulo para uma guerra mais ampla. Temo que esteja fazendo isso com os olhos bem abertos. Guterres também citou o conflito entre israelenses e palestinos, a repressão no Afeganistão, Mianmar e Haiti. O secretário-geral denunciou a ausência de visão estratégica e o viés de curto prazo dos líderes políticos e econômicos, o que não é apenas profundamente irresponsável, mas também imoral, declarou. Guterres destacou ainda a necessidade de se pensar nas gerações futuras, relembrando seu apelo por uma transformação radical da arquitetura financeira mundial. O chefe da ONU também pediu ao grupo de países mais desenvolvidos, o G20, que adote medidas de apoio aos países emergentes e suas responsabilidades na luta contra o aquecimento global. E antes de encerrar, a gente traz uma novidade do mundo da tecnologia. O Google anunciou o Bard, o seu novo chat robô que usa inteligência artificial, não é, Paty? Isso, muito bacana. E a nova ferramenta será lançada nos próximos meses e deve competir com o popular chat GPT de uma startup. Vamos conferir. De acordo com a Google, a nova ferramenta Bard fará parte do principal produto da empresa, as buscas. Assim como o chat GPT e toda a inteligência artificial, o Bard se alimenta de informações coletadas na internet. Baseado em padrões e no cruzamento das informações, as duas ferramentas transformam os questionamentos dos usuários em respostas, usando uma linguagem natural, como se o usuário estivesse conversando com outra pessoa. A nova ferramenta também pode propor roteiros, letras de músicas, artigos, falar sobre qualquer tema e até mesmo fazer análises de imagens e vídeos. A startup OpenAI lançou seu chatbot, que é praticamente um programa que tenta simular um ser humano na conversação com outras pessoas, em novembro de 2022. Foram cerca de 3 bilhões de dólares investidos no chat GPT, que ainda está sendo aperfeiçoado. Atualmente, o serviço é gratuito e tem sido um sucesso completo, com mais de 100 milhões de usuários em 2 meses. E com todo esse reconhecimento, grandes empresas como a Microsoft e a Google estão aprimorando seus projetos com as funcionalidades do chat GPT para competir com a ferramenta da OpenAI. E só nos resta se preparar aí para essa mudança. Com certeza. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E eu volto daqui a pouquinho na edição de 1h50. Eu espero você. Até mais.